Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Banrisac Digital. Dinheiro na mão, sem cartão. E Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. E já me aborreceram aqui antes de iniciar o programa. Já vou dizer que eu estou começando a aborrecer o programa. Desembargador Carlos Rafael, prazer tê-lo aqui. Boa tarde, Paulo. Obrigado pelo convite mais uma vez. É um prazer imenso. Sempre é bom estar aqui entre os amigos. Concordas com o poeta Luiz Coronel, que diz que os próprios estão comendo os mesmos? Olha, eu acho que a autofagia está sendo geral, né? Autofagia é o termo. Gostei mais do teu termo. Autofagia. Que traduz os autofagia, porque afinal estavam todos no mesmo lado, vamos dizer assim, né? Então, agora eu tenho muita preocupação com essa questão. Aliás, o ministro Gilmar Mendes já tocou nesse assunto, da vulgarização da prisão preventiva como forma de obter a chamada colaboração premiada. Isso me preocupa um pouco. Acho que a gente tem. Mas é uma forma de tortura, né? Ah, bom. Sim, mas é uma forma de tortura. Vai. Porque eu não vi delação premiada de quem está solto. Hein? Eu não diria tortura. Sim, mas é uma tortura psicológica. Larga lá no presídio e esquece do cara, até ele entregar. Uma forma de pressão que eu acho que não é legítima. Eu estava examinando o noticiário sobre um debate que aconteceu recentemente nos Estados Unidos entre o juiz Sérgio Moro e o ex-ministro Cardoso. Foi em Londres. Como? Foi em Londres. Então já vou apresentar o secretário de Obras, secretário de Habitação do Rio Grande do Sul, Fabiano Pereira. Boa noite. Deputado Adão Vilaverde. Bem, deputado. Tudo bem. Eu sempre faço um preâmbulo, agora só que eles se estenderam, então já vão apresentar. Os próprios vão apresentar os mesmos. Apresentar os mesmos. Não vai ter autofagia. Doutor Luiz Pereira Lima, que agora está vivendo um caso de amor com o Lenny Streck. Né? Os extremos da política estão se encontrando agora, um dá carona para o outro, estão convergindo politicamente. É nesse aspecto que eu estou falando, não te preocupe. Até porque todo mundo conhece os dois, um é de Cachoeira e o outro é um porto-alegrense de Caçapava, são dali da mesma região. E a nossa Maria João Raup, diretora da nossa TAP. Mas conclua, desembargador. Mas não, a minha preocupação é só essa, porque embora eu não considere uma tortura, mas é uma forma de pressão, de coação, eu diria, Paulo. Uma forma de coação que a lei penal, o direito, mas atinge não os objetivos. admite, mas enfim. Atinge os objetivos. Depende, se o objetivo é obter uma delação. Já viu alguém solto fazer agora, delação? Se o objetivo é obter justiça, talvez não. Algum dos denunciados que está solto aí já fez delação premiada? Dos denunciados que estão soltos? Acho que sim, vários. Não, fez enquanto está lá dentro. Ah, bom, enquanto está lá dentro. Enquanto está lá dentro. Claro. É isso que eu acho que talvez não seja adequado, não sei, eu ainda... eu estou ficando velho, Paulo, te confesso, mas eu ainda sou... Não, jovem há mais tempo. Eu ainda sou Nós estamos cada vez mais jovem há mais tempo. Por alguma forma de garantir a liberdade da pessoa, inclusive de se expressar, e isso inclui a chamada colaboração premiada. Eu acho que a pessoa tem que estar rigorosamente livre de qualquer coação para poder decidir, definir, saber exatamente o que deve fazer. O Paulo Ossi, por exemplo, um cara livre para fazer tudo isso, ele foi muito bem pensado. Não parece. Secretário Fabiano, prazer tê-lo aqui. Prazer é meu, Paulo Sérgio, uma alegria estar com uma bancada tão qualificada sempre no teu programa. O senhor trocou de partido. Eu ia fazer uma pergunta para o Adão Vilaverde, não vou perguntar para o deputado se ele considerou uma traição a sua saída do PT. Não vou fazer essa pergunta para ele. O senhor está se sentindo bem no novo partido? Muito bem, muito bem. E também tu sabe muito bem de que do ex a gente não fala mal, ou da ex, mas também não volta, né? Então estou bem tranquilo. Não volta? Volta sim. No meu caso... Volta sim. Eu conheço muito bem o secretário Fabiano, o deputado, meu amigo Fabiano. Sim. E jamais passou pela minha cabeça que a decisão dele fosse uma traição ao nosso partido. Jamais me passou pela minha cabeça. Só para te dizer. Jamais me passou isso. Eu tenho certeza que foi uma decisão absolutamente convicta do Fabiano. E eventuais divergências que possamos ter e tal, jamais a caracterizarei como traição. Não costumo, não tem esse hábito, não tem esse método. E até porque também não está na minha lista traição. Né? Mas o senhor saiu por divergências do PT?
Uma série de questões. Isso já faz 2 anos e pouco, Sim, eu né? sei, mas então, eu nunca lhe perguntei isso junto com o deputado Dom Vila Verde. Agora estou vendo os dois. Já conversamos, inclusive, sobre o assunto, né? E teve questões internas e outras tantas, e me sinto muito bem, né? O PSB é um partido que tem uma história muito grande no Brasil, tem líderes muito importantes, né? Aqui no nosso estado, o presidente é o Beto Albuquerque. Todos nós lamentamos muito a morte do Eduardo Campos, se ele tivesse vivo naquela oportunidade, possivelmente a história do Brasil seria diferente. E foi muito bem recebido, tanto que... Você foi convidado por quê? Pelo Beto ou pelo Roberto Freire? Não, Roberto Freire não é do nosso partido. Mas o senhor chegou Eduardo Campos, eu falei. Sim. Não, eu sei que o senhor falou do Eduardo Campos. O senhor foi convidado pelo Roberto Freire para ir para o partidão, né? Eu fui convidado pelo Beto Albuquerque, na verdade. Foi não, mas o Roberto Freire não lhe convidou para Não falei com ele. Na época, não. Não falei mais. O senhor era desejado por alguns partidos, né? Conversamos com o PSD, com outros partidos, com o PDT. O PSD também? O PDT, do Cairoli, exatamente. Mas a conversa mesmo que teve foi com o Beto Albuquerque, o nosso presidente, e me sinto muito bem, concorri à Prefeitura de Santa Maria, ficamos em 3º lugar, mas fizemos uma campanha bonita e uma grande votação, tá? Agora fui indicado pelo executivo do partido, ao qual agradeço muito a confiança do governador, inclusive, que aceitou, né, para assumir esse desafio de assumir a Secretaria de Obras, Habitação e Saneamento e Desenvolvimento Urbano, que tem um grande compromisso dado pelo governador de destravar processos, fazer com que as coisas possam evoluir no estado do Rio Grande do Sul. Destravar processos aqui, olha... Tem que ter esperança, né? Só se for Jesus Cristo. Olha, é um desafio. É um desafio. Nós criamos agora 2 forças-tarefas, foram implantadas, uma na área da educação, porque lá tinha 85 milhões de reais do Banco Mundial que podiam, inclusive, ser perdidos se não fizessem os projetos. Então, os engenheiros, os arquitetos foram para dentro da Secretaria de Educação, para todos numa mesma mesa fazer uma força-tarefa. Está em moda agora, então vamos lá, força-tarefa trabalhando isso. E criamos uma outra força-tarefa vinculada à área da segurança pública. Presídios, tem vários recursos que estão quase indo embora, né? São recursos da União, reforma de delegacias, de quartéis, a própria construção do novo IGP, ali perto da rodoviária, era um recurso que estava quase indo e se conseguiu retomar, e as obras, inclusive, agora já estão lá em execução. Serão 25 milhões de reais numa obra lá que rapidamente será entregue com a modernização do Instituto Geral de Perícias. Então, essas 2 forças-tarefas estão funcionando bem para que possam destravar estas obras. Qual é o seu orçamento? Pois, na verdade, é o seguinte, a Secretaria de Obras, nesta parte, ela é interveniente. Então, ela não é ela que detém o orçamento, né? A demanda vem, por exemplo, da educação. Nós fizemos o projeto, a educação é que contrata e volta para nós. Nós fiscalizamos. A sua secretaria sem orçamento. Exato, nós fiscalizamos e executamos a obra, medimos e volta, e quem paga é o FNDE ou é o recurso do Banco Mundial. É a secretaria, né? Que trabalhar. Vamos dizer assim, é outra secretaria. Nós fizemos a parte do projeto e depois da fiscalização e a execução, né? E o restante acaba sendo outras secretarias que cumprem e desempenham esse papel. Adão Vila Verde, prazer aí vê-lo de retorno ao programa. Da mesma forma, Paulo, prazer muito grande falar contigo, com os nossos telespectadores, a presença da doutora Maria João, que é uma honra reencontrá-la aqui, doutor Luiz Pereira, o qual sempre fazemos aqui calorosos debates. Para mim é uma honra, uma satisfação grande, meu amigo doutor Carlos Rafael, que não o encontrava há algum tempo. Colorado, Fabiano, para os dois costados. Os dois Série B. Secretário. Tem mais alguém aqui da Série B? O Luiz Pereira Lima da Série B? O deputado Fabiano, que para mim é uma honra, Fabiano, te reencontrar aí. Qual é o teu time, Fabiano? Sou toda Série A. Estou na Série A. E da Libertadores também. Então tem 4, Série B, Série A e um neutro aqui. Neutro, né? Neutro viveu. É verdade. Eu queria aproveitar a pergunta, a provocação que tu fez, Fabiano, e a pergunta que fizeste ao doutor Carlos Rafael. Eu, assim como ele referiu o doutor Gilmar Mendes, eu refiro o nosso sempre ministro supremo aqui, o Nelson Jobim. O Nelson tem, imagino que o Rafael tem acompanhado, né? Tem escrito, falado muito, tem feito muitas entrevistas, né? E ele está, de fato, como muitos de nós, extremamente preocupados com o que ocorre no país, né? Você tem que combater a corrupção, você tem que enfrentar os desmandos, você tem que enfrentar, enfim, essas questões que são inaceitáveis, né?
mas você não pode adotar critérios ou estabelecer novos processos e tal, ou mesmo mudar toda a lógica e o conhecimento do direito, né, e de algumas coisas elas têm limite, né, e têm regramentos. Né, e as duas que o ex-ministro tem se debatido muito são esses temas dos vazamentos. Né, ele caracteriza, inclusive, de forma muito clara o tema dos vazamentos e faz uma pergunta, o Jobim já li em 2 ou 3 lugares. Né? Isso é muito bom quando é contra os teus adversários, mas quando é contra os teus, tu sempre caracteriza como sendo, né? Velho método, né, Fabiano? Caracteriza como sendo algo, vamos dizer assim, que extrapolou os limites. Né? E a segunda, que ele tem colocado muito, e a gente também tem acompanhado, né, é que não só as conduções forçadas, mas os temas dos vazamentos e tal, que são as questões de direito de defesa, de direito de expressão, de formas de você obter, vamos dizer assim, as chamadas, que óbvio está na... Mas o senhor acha que os vazamentos são intencionais ou são premeditados? É uma jogada para a torcida? Depende, né, Paulo? Porque muitas vezes você tem os profissionais que deveriam obter informação, muitas vezes para defender... Por exemplo, o famoso do Lula com a Dilma. Aquele ali o Jobim caracteriza como algo que passou todos os limites. Passou todos os limites. Mas o senhor o Jobim diz, evidente que foi intencional, e o Jobim diz que tinha que ser investigado. Né? E ele diz isso, tinha que ser investigado, e tinha que ser punido. E nem isso sequer está sendo investigado, muito menos ser punido. Né? Então, eu acho que, sou daqueles que acham que os fins não podem justificar os meios, assim como não justificaram, do meu ponto de vista, né, no ataque à democracia, no golpe que foi feito neste país, e por isso, vamos dizer assim, utilizam a mesma régua, né, para analisar o tipo de conduta que está sendo usado nesse momento, enfim, por um conjunto de investigações que estão sendo feitas, e acho que elas têm que ser limitadas. Se você não tiver um escopo de critérios, de regramento, enfim, você começa a emanar um novo conceito do direito, um novo conceito. Por exemplo, outra característica que ele mesmo tem tocado, não tem mais jurisdição nesse país, doutor Rafael, não tem mais jurisdição nesse país, que é um princípio básico, elementar, inclusive, né, do processo do judiciário. Né? Quer dizer, você pode, a partir de uma comarca aqui no interior do estado do Rio Grande do Sul, recentemente fecharam o Instituto Lula lá sem uma sustentação minimamente razoável. Quer dizer, se você... O sistema na Justiça Federal é esse, né? Eu sei disso. Mas o pior de tudo não é nem a jurisdição. O pior de tudo é não dar sustentação a... Maria João Raul, eu trouxe o artigo, já falei aqui lá de Portugal, que começa dizendo assim, de Espanha, nem bons ventos, nem bons casamentos. É só substituir Espanha pelo Brasil e chegaremos à conclusão. E aí levanta todas as empresas portuguesas que investiram no Brasil sendo daqui quebradas. A Portugal Telecom com a Oi, assaltaram os cofres da Oi de tudo que é jeito, e da Portugal Telecom também. A Simpora, a mesma coisa. E aí vamos, aquelas águas de Portugal, a mesma coisa. Né? É lamentável que isso aconteça, mas Portugal passou também por uma crise econômica e política, com Sócrates lá, venceu, e o Portugal está vivendo um novo momento. Né? É isso que nós queremos para o Brasil. Claro, guardado as devidas proporções, o Brasil é um país continente. É um país continental. Portugal é muito menor, tudo é mais simples nesse sentido. Mas, assim, e Portugal tem a União Europeia a apoiá-lo, né? Por trás. A pressioná-lo. De qualquer forma, assim, corrupção existe em todo mundo, a grande verdade é essa. Né? Só que, assim, o que está acontecendo conosco aqui no Brasil? Vocês estavam falando de delação, ok, liberdade precisa ser preservada, mas vocês acreditam que alguém faria uma delação, uma colaboração premiada sem ter esse tipo de pressão? E será que o fato de haver a prisão preventiva, eu acho que ninguém faria isso. Não, e o benefício, porque a gente já viu que perderam a vergonha. De pena, né? Não, o cara vai lá e experimenta a cadeia 1 ano, 2 anos, daqui a pouco o Eduardo Cunha está escrito para a delação premiada, o que estão fazendo com ele. Daqui a pouco ele diz, olha, eu estou dentro, eu quero fazer a minha delação. Ele está escrevendo um livro, e vai fazer. Dizem as más línguas, né? Mas assim, o livro não vai reduzir pena dele. O que acontece... Vai reduzir a delação. Vai matá-lo, talvez. Bom, enfim, não, nada.
Mas ele vai começar delatando a mulher dele mesmo também. Enfim, ela está sendo julgada, inclusive, essa semana, vão acolher ou não. Mas assim, o que acontece? Já está decidido, está acolhido. Já foi acolhido, hoje, tá. É que os volumes são... Cláudia Cruz. Isso. Os volumes são muito grandes e isso em Portugal não acontece dessa forma. O Sócrates está preso? Ele não está preso, ele está em domiciliar, ele está em restrição domiciliar e ainda não fecharam o processo. Lá tem tornozeleira? Lá tem. Tem tornozeleira eletrônica? Querido, no Brasil nós não temos nada, nós não temos saúde, aqui tinha que ter coleira eletrônica, escola, nós não temos nada, nós não temos segurança. Em Portugal nós temos segurança, bem ou mal. Então, assim, e a crise em Portugal, ela é muito mais longa do que a crise no Brasil e ela foi muito mais grave. O Brasil é um país rico, no sentido de que tem riqueza mineral, tem riqueza vegetal para fazer frente a isso. Portugal não tem nada. Tem a maior riqueza, que é a água, né? Exatamente, que é o grande tesouro. As pessoas não se deram conta ainda, mas é o grande tesouro. As pessoas Boa noite, que prazer assistir esse programa, ainda mais com este maravilhoso médico Pereira Lima. Um grande abraço e um respeitoso beijo, Laura Brisa. E aqui fala do deputado Fabiano Pereira, que ele traiu o PT. Está vendo aqui, né? Mas já foi dito que não e tal. Até o deputado Vilar Verde concorda que não foi. Foi a escolha. Eu acho que as pessoas têm que ter liberdade de ir para o partido que quiserem. Mas agora vamos ouvir a voz da direita, da extrema-direita no programa. Luiz Pereira Lima. Que está ao lado esquerdo da mesa. Não, mas telespectador da direita. A extrema é por tua conta, e risco. Mas ele disse que não educação... eu sou extremo-direito. Na educação, o mais importante é o exemplo. E sem exemplo na vida, nós não vamos adiante. Esses atuais delatores têm um exemplo que é o Marcos Valério, que não delatou a tempo e está preso há mais tempo ainda. E, aliás, o Marcos Valério está também no mensalão do PSDB. Bom, ele é cria do PSDB, vamos dizer bem da verdade, ou não é? Não, eu não estou falando começou com o Eduardo Azevedo. Não começou, João, não, só do Pedro, do Augusto. Não, mas eu sei onde tu quer chegar. Claro, tu sabes onde tu quer chegar. Eu sempre quero mas ele pode ser cria. Mas eu estou dizendo de quem ele é cria. Mas eu não estou colocando... Ele foi criado no mensalão do PSDB. Tu queres colocar aqui PSDB como se fosse partícipe do PSDB. Eu não tenho nada a ver com PSDB, com PDT, com PSB, com PT, tem contra com nada. PT, isso é outra coisa. Bom. Como o partido não existe, eu não posso me inscrever. Foi também dito aqui que, e eu estou dando exemplo para a educação, é que se tornou vulgar as delações premiadas. Exatamente. Mas vulgar por quê? Pelo grande número de pessoas que atualmente estão presas. Então, o número excessivo fez qualquer cidadão brasileiro hoje entenda delação premiada, ou sabe o que é delação premiada, ou colaboração premiada, seja o que for. Evidente que ninguém quer ficar preso. E para isso ele vai contar a verdade, porque tem o risco de não contar a verdade. Isso é um problema seríssimo, né? Porque parece que a pena pode mudar. A questão fundamental, se me permite uma parte, claro, é que a chamada colaboração premiada exige que o colaborador demonstre, produza algum tipo de prova de que aquilo que ele está informando é verdadeiro. Tem que fechar com a investigação global. Porque tu acha que só indícios, ele apresentar só indícios não vale a delação? Porque a maioria só apresenta indícios, prova não. Pois é, essa é a questão fundamental. Olha aqui, esse pensamento do desembargador foi o que levou empresários a sonegarem e políticos a se corromperem, todos surfando nas leis maravilhosas que o protegem. Marcelo Portes é um ponto de vista. Eu acho que os grandes ditadores da extrema-direita não admitiriam isso jamais. Agora, nós temos que entender e da extrema esquerda? A cidadania tem que ter algumas garantias, inclusive contra o judiciário, inclusive contra o Estado policial. Enfim, esse é um pensamento que eu tenho assim, de modo muito claro, muito tranquilo. Não compactuo com nada disso, não compactuo. Até hoje eu meditava, quando tomei conhecimento, uma grande amiga, a doutora Mirela Jobim de Azevedo, que faleceu ontem num acidente aqui em Barra do Ribeiro. Minha colega de Anchieta, enfim, ela, o Jorge Grosso. O médico Grosso, exatamente.
Eu meditava sobre a duplicação da BR-116. Por que ainda não ficou pronto? Sabe lá se não houvesse tanto desvio de verbas nesse país, não estaria isso aí já concluído há muito tempo. Agora, veja, uma coisa é diferente da outra. Uma coisa é garantia do cidadão contra o Estado. Outra coisa é a necessidade de se punir, sim, a corrupção, a necessidade de se perseguir a falta de o administrador faltoso e por aí vai. Eu acho que não tem, sinceramente, eu acho que as duas coisas podem conviver. Na Europa convivem. Boa noite, muito me alegra a presença do deputado Adão Vilaverde no programa, pelo saudável equilíbrio dos debates democráticos. Abraço, Suzano, do bairro Vila Nova. Aproveitar a saudação da Suzana, eu queria fazer um comentário sobre Portugal. Se me permite, evidentemente. Do pouco que sei sobre Portugal e a situação lá, enfim, que a gente acompanha, lê, eu acho que tem uma outra característica importante nesse momento de Portugal. Portugal desenvolve uma política, inclusive, de enfrentamento e de saída da crise, exatamente no caminho contrário ao que eu vou chamar de este austericídio, vamos dizer assim, que é apresentado como sendo a única saída para o mundo, inclusive nos países centrais. Mas teve muita austeridade em Portugal. Tudo bem, mas esse austericídio, vamos dizer assim, ou seja, Portugal, nós sabemos que há uma política muito forte de investimentos, de evitar que o sistema financeiro, de evitar que a mera financiarização capture o Estado por dentro, e que o Estado seja refém disso aí, que não tenha políticas, que esse investimento seja um investimento, vamos dizer assim, dirigido para o conjunto da sociedade, não favorecer setores A ou B. Então, essa política ela ganhou força exatamente enquanto, de conjunto, a Europa caminha num sentido, parece que Portugal para não ser machista, assim, o Joãozinho do Joãozinho e a Mariazinha do Passero, Então, acho que isso aí é um elemento importante hoje, claro, como todo país, Portugal bateu no fundo do poço, teve as suas dificuldades. O senhor tem FG no Dyer? Tem parentes com FG no Dyer? Se eu tenho parente com FG no Dyer, não. Não, por exemplo, está perguntando aqui a Tereza, vou dar o nome dela, Tereza Farias. Perguntando se o senhor continua com parentes com FG no Dyer. Não tenho FG no Dyer. Então tá aí, Tereza Farias. Não tenho FG no Dyer. Aliás, vou dizer o nome. Tem um primo meu que trabalha no Dyer, lá no Alegrete, é funcionário de carreira do Dyer. Lá no Alegrete. Concursado. Claro. O que não tem nenhum problema. Vê como aliás, peço que ela... Como é o nome dela? Tereza Farias. Tereza Farias, por favor, me manda o nome da pessoa. Seria mais sincero e mais honesto. Sobretudo para o telespectador, de um lado. Segundo lugar, ter um FG do Dyer agora, seguramente não teria nenhuma influência minha, porque o governo não é meu. Por isso que eu... Então, provavelmente, talvez eu possa até ter algum parente com meu sobrenome que seja ligado ao atual governo e tal, que eu nem o conheço. Certo? Pode ter, estou até me precavendo, porque pode acontecer. Agora, de eu ter alguma indicação, não tive nem quando nós tivemos no governo. Imagina eu vou ter agora. Fabiano me conhece, sabe disso. Doutor Fabiano. Não, eu só queria dizer, não conheço o assunto, mas que não é nenhum demérito a pessoa ter função gratificada, que chama FG. Elas são concedidas para servidores públicos que desempenham chefias de equipe. Mas não pode dizer que... Mas a pergunta não foi essa. Eu não tenho também preconceito com o FG. Isso, tem pessoas que são designadas para cumprir tal missão e função. Mas eu acho que não foi esse endereço. Não foi esse o endereço da pergunta. Claro que não foi. Paulo, imagina o nobre desembargador responsável pela Lava Jato, pois preocupado com a forma de tratar ladrões da nação, como a juíza que mandou indenizar o homicida por condições na cadeia. Salve-se quem puder, o Ricardo Paim. Paulo, hoje o cidadão de bem tem que cometer um delito para que o Estado enxergue o direito de ter segurança, por ficar sob a tutela do Estado, Ricardo Paim. Não entendi o direito de ter segurança por ficar... Tu está dizendo o seguinte, Paulo, imagina o nobre desembargador responsável pela Lava Jato, pois está preocupado com a forma de tratar os ladrões da nação. A juíza, aquela que mandou indenizar o homicida, que estava dormindo encostado com a cabeça no vaso sanitário. Entendi. Está sendo irônica, no caso. Se está preso, está com segurança, salário, etc. E o cidadão que está aqui não tem direito a nada, a não ser morrer. Esse é um grande problema de segurança pública. Não ser morrer. Esse é o nosso direito. Não tenho dúvida nenhuma. Até nesse quesito, Pereira,
hoje nós temos um grande problema no Brasil, que é nós, cidadãos, é que estamos presos. Na verdade, nós andamos presos dentro das nossas casas, com grades e tal. Eu não tenho dúvida que tem que haver alguma solução para isso. Né? Tem que haver alguma solução para isso. E nesse ponto, eu reconheço que a política pública não tem sido eficiente. Não é só a questão de estarmos presos. Quem paga essa conta somos nós. Exatamente. Hoje, por acaso, eu vi uma notícia que assim, isso me choca profundamente. Dentro da lei de orçamento, está sendo colocado lá no meinho, e por acaso investigaram e foram atrás, as passagens de viagens internacionais dos parlamentares e ministros, autoridades. Das autoridades, obrigada. Passará a ser autorizado novamente classe executiva. Quer dizer, nós vamos pagar para que senhores autoridades viajem em classe executiva internacional. No orçamento da União. Não, o orçamento da União. Está sendo colocado para que seja aprovado. Está voltando. Desculpem, não tem cabimento. O que é isso? Isso aí, se o parlamento estiver funcionando, digamos assim, plenamente democrática, você é obrigado a fazer o debate e aprovar isso aí na hora que o orçamento ele passa pelo parlamento, certo? Mas será que esse debate é tão legítimo assim? Será que as coisas estão sendo colocadas dessa forma? Eu e o Fabiano aqui participamos, né? O orçamento ele é todo, né? Agora, você às vezes constrói maioria e não permite que minorias possam, vamos dizer assim, que tenham opinião como tu tens, e essas coisas passam. Né? Obviamente. Agora, a calada da noite. Agora isso aí faz parte. O que eu quero te dizer, colocar no orçamento público não é a primeira vez. Né? Eu sei coisas mais graves que isso que se coloca no orçamento público. Qual é o drama nosso num momento desse? Exatamente é quando você não tem as instituições funcionando a pleno, né? Nós vemos aqui, você reclama, eu reclamo e tal. Né? E o momento apropriado para isso é um debate que tem que se dar a partir de 15 a partir de 15 de setembro, o orçamento público entra tanto no governo federal quanto no governo do estado. Né? E ele vai ser debatido até o mês de novembro. Essa é a hora que a gente tem que estar de olho nisso aí. Que bom que isso aí. Não, mas também é meu mesmo. Agora isso é muito importante. Antes, cessa tudo quando a antiga musa canta, que o poder mais alto se levanta. O Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul combate o exercício ilegal da profissão. Se você conhece alguém que não é médico veterinário, dando consultas, fazendo cirurgias ou receitando medicamentos, denuncie. Só um profissional formado e habilitado pode atender seus animais com segurança e cuidado. O resto é charlatanismo que agride o bem-estar dos animais e a saúde pública. Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul, responsabilidade e cuidado com a vida. E vamos agora à mensagem, doutor Adão Vilaverde, meu nobre engenheiro, a mensagem do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul. CREA-RS em Foco. Todos os profissionais da área tecnológica exercem suas funções amparados pelas leis federais 4.950 de 66 e 5.194/66, que garante 6 salários mínimos para uma jornada de trabalho de 30 horas semanais e 9 salários mínimos para uma jornada de 40 horas semanais. O CREA do Rio Grande do Sul, um órgão de defesa dos profissionais e da sociedade, atua para o cumprimento das leis, notificando empresas e órgãos que não estejam de acordo com a lei. Portanto, para garantir que o direito ao salário mínimo profissional seja assegurado, é importante que você esteja em situação regular com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul. CREA-RS, valorização e defesa da área tecnológica. Não esquecendo que a melhor alternativa para trocar de endereço ou de casa ou de sala comercial é o consórcio de imóveis Unicred. São vários benefícios para realizar seus sonhos, com cartas a partir de R$250 mil até 200 meses para pagar e possibilidade de lances livres e fixos. Acesse unicred.com.br/centralrs/consórcio ou converse com seu gerente. Unicred, mais valor para você. Secretário Fabiano Pereira, o senhor tem uma secretaria que se vê obras. O Rio Grande do Sul tem problema de obras de toda ordem, na área da saúde, da educação, da segurança, das rodovias, da segurança pública, enfim. O senhor tem saneamento, temos problemas graves de saneamento. Temos a habitação, temos problemas de habitação. Como é que se resolve essas situações que são dramáticas no estado que está quebrado? Exatamente, nós temos que inovar, né?
inovar e buscar e ter gestão para que se faça aquilo que tem dinheiro se execute. Essa área do saneamento, ela é uma grande, vamos dizer assim, é um grande desafio que nós estamos pensando para o futuro. A água basicamente se universalizou no estado do Rio Grande do Sul. Quase que 96% das pessoas têm acesso à água potável. Então, houve um grande avanço nesta área no Rio Grande do Sul, a partir do trabalho, especialmente da Corsã, que atende aí 316 municípios em todo o estado do Rio Grande do Sul. E que, aliás, é uma empresa lucrativa, né? Uma empresa que tem... Lá se privatizou em Uruguaiana com um esquema com a Odebrecht lá corrompido, hein? Me perdoe, Seixotene, que teve o máximo de boa vontade, resolveu não estar nesse processo aí, mas tem muita gente boa que está envolvida nisso aí. Qual que é o desafio que nós temos agora? É justamente a área do esgotamento sanitário, né? Só para vocês terem uma ideia, aqui no Rio Grande do Sul, nós temos só 13% de coleta e tratamento de esgoto. Então, o nosso índice, a nossa média nacional é muito pequena. Então, o desafio que tem através do Plano Nacional de Saneamento é você universalizar até 2035 esta ação do saneamento básico, do esgotamento sanitário, que é o grande desafio para o futuro. Isso significa saúde, né? A estimativa da Organização Mundial de Saúde diz que a cada R$1 em saneamento é 4 que se economiza em saúde. Isso significa essas obras geração de emprego e renda. Isso significa, vamos dizer assim, também o meio ambiente, que agora, é imensurável. Alguém acredita aqui que nós conseguiremos atingir essa meta? E também isso significa a valorização imobiliária, né? Porque tu tendo o teu esgoto tratado, o teu imóvel, ele tem outro tipo de condição. O senhor acredita que vai conseguir essa meta ser cumprida? Nós, inclusive, estamos estudando seriamente, está num estudo interno do governo, para que a gente possa desempenhar essa missão iniciando pela região metropolitana, que inclusive nós possamos ter parceria com a iniciativa privada. Então, um dos estudos que está sendo feito é de uma PPP, envolvendo 9 municípios aqui da região metropolitana, que fariam que nós pudéssemos agilizar todo o processo da Corsã aqui, através dessa parceria, e sobraria os outros recursos da Corsã para fazer todo o restante do Estado. Agora, Porto Alegre, aí o prefeito é PPP, e as PPPs não saem do papel, chega na hora de botar dinheiro, o empresário que é o dele, lá do BNDES, Badesul. Então, vamos por aí. Essas fontes secaram. Qual é a melhor parceria? Porque todo mundo chama a mesma instituição, as mesmas instituições para resolver o problema. Dá problema na saúde, vacinação, vai lá buscar. Dá problema no TRE, vai lá e busca o auxílio. Então, todos buscam solução nas Forças Armadas. O senhor resolve melhor se for para as Forças Armadas. Que a engenharia, né, do Exército Brasileiro que fez por esse país afora, né, doutora Vila Verde? Não, até inclusive eu lhe adianto. Provocado, Fabiano. Não é provocado. Eu fui provocado. Mas não é verdade o que eu estou dizendo. Eu fui provocado. Uma das partes da nossa secretaria... Mas eu estou mentindo no que eu estou dizendo? Foi provocado. Eu vou emitir minha opinião agora. Vou falar depois que o Fabiano concluir. Uma das questões da nossa secretaria é desenvolvimento urbano. Então, ela tem uma parte lá que faz esse processo de desassoreamento de rios, de prevenção a enchentes, e também atua com maquinários na época de calamidades, de emergências, etc. e tal. Chamou o Exército de novo. E nós estamos... Ao passo do socorro, lá dá um problema, a ponte caiu, vai lá o Exército. Exatamente. Uma coisa que nós estaremos fazendo, inclusive o senhor vai estar presente, assinando um convênio com o Exército, logo, onde eles estarão em parceria conosco para esses momentos aí importantes do Estado. Eu não tenho nenhuma dúvida, Paulo, que nos momentos cruciais, já falei aqui no programa, nós sempre temos no nosso Exército Brasileiro grandes colaborações do Marinha, da engenharia. Mas eu queria aproveitar, já que tu me provoca, estamos falando e acabamos de ver o nosso comercial aqui do CREA, e o secretário Fabiano fala em inovação, né? Hoje eu participei de um momento muito significativo aqui do Estado do Rio Grande do Sul, né? Que é um processo já longo, vem desde 1999, que foi mais uma grande inauguração lá na nossa Tecnocinos, né? Lá no Polo de Informática, que começou nos anos 90 na Unicinos, né? E que hoje inaugurou 2 espaços, vamos dizer assim, físicos, mas que têm um papel estratégico para esse chamado setor da microeletrônica, da inovação, da pesquisa, do desenvolvimento, que é uma área que nós chegamos tardiamente, né? Estamos falando de engenharia, né? O Brasil chegou tardiamente vamos dizer assim, hoje é a quarta onda, né, da questão da inovação, da microeletrônica, da informática, do encapsulamento, dos testes dos chips, enfim, né? O que é a vida da gente hoje sem telefone celular, sem um tablet, sem
um iPhone, sem micro-ondas, sem, né? E que é a vida das pessoas, né? Então, acho que hoje foi uma inauguração muito importante, porque ao mesmo tempo que inauguraram, vamos dizer assim, o Instituto Tecnológico de Semicondutores da Unicinos, foi inaugurado um portal de inovação na Unicinos, né? Porque uma das características, eu conheço bem, tu sabe disso, uma das características, às vezes, da dificuldade da relação do setor privado com a universidade, setores privados com a universidade, é saber por que porta ela entra na universidade. Você olha a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, olha a PUC, olha a Unicinos, olha para as para onde que eu ligo para me entrar na universidade? Por onde que eu entro? A Universidade Federal de Santa Maria, que nós conhecemos, né, Fabiano? E vale para todas, né? Por onde que eu entro, né? Então, a Unicinos hoje, pelo menos na minha cabeça, assim, que conheço um pouco os limites, ela cria um espaço que é espaço para geração de emprego, de renda, de atração de investimentos. Um abraço ao irmão Pedro, lá, o irmão Pedro. Espetacular. O irmão Pedro para mim é o coração e a alma. O irmão Pedrinho e o atual reitor, que é o irmão Marcelo, né? Por que isso é, só para me fechar assim, por que isso é importante? O Brasil é um país muito avançado na área científica, né? Acho que nós temos os maiores cientistas do mundo, né? Temos um certo gap, vamos dizer assim, entre... um certo fosso, vamos dizer assim, entre a transformação do conhecimento, da inteligência que a gente tem em tecnologia, né? E, obviamente, também tem um grande buraco entre a transformação da tecnologia, né, em produtos, em processos, enfim, isso aí incidir na vida das pessoas, gera emprego, gera renda. O Padre Marcelo, né? Nós chegamos catarinense, né? É catarinense, o Padre Marcelo de Santa Catarina. O Padre Marcelo, exatamente, magnífico reitor, um abraço a ele, o irmão Pedro. Também, me ocorreu para registrar aqui, porque eu acho que esse é um tema que diz respeito ao Estado do Rio Grande do Sul, né? E a área de nós temos aqui o CEITEC, nós temos vários setores aqui estratégicos, nós estamos ingressando nisso aí, tardiamente, o Brasil inteiro, não é só o Estado do Rio Grande do Sul, mas de qualquer maneira... Eu vou criar um quadro aqui para quem eu bato continência, quer dizer, que essas coisas virtuosas, assim, o senhor bate continência para os filhos? Sim, mas sem dúvida, Unicinos e outras universidades e outros setores, enfim, porque vejam, por exemplo, né, a Unicinos também tem uma característica enquanto instituição. Ela é referência do ponto de vista científico para o Brasil e para fora do país. E ela não deixa de fazer esse forte investimento em tecnologia. Né? Ela não deixa de fazer esse forte investimento em tecnologia. Delatar sem provas não adianta nada, vira fofoca de comadres. Os presos em casa é um confronto, é uma afronta ao povo. Tudo de bom e de melhor para vocês. Aí o Luciano está dizendo. O senhor está... Não, estou se comichando aí para falar. Não, eu queria dois comentários. Em primeiro lugar, vou corroborar aqui, não pode delatar sem prova ou sem algum documento, tem que ter um documento. E é isso que realmente preocupa. Hoje, inclusive, o Léo Pinheiro apresentou mais documentos ao juiz, mostrando que houve outros encontros com o ex-presidente, e não só aquele que ele tinha dito. Mas eu queria fazer um comentário aqui, auxiliando a Maria João, a nossa portuguesa, da Veneza portuguesa, que é Aveiro, dizer que Portugal foi ao fundo do poço, assim como o Brasil. Mas foi ao fundo do poço pelo mesmo mecanismo, ou seja, gastou mais do que tinha. Mas esse gasto português foi feito em estradas maravilhosas, hospitais, etc., com um grau de corrupção. Algum grau de corrupção. Ou de mau encaminhamento. Bom, houve isso também bastante. Algum grau de corrupção. Só que Portugal conseguiu se reerguer, primeiro porque tinha uma educação melhor do que a nossa. Conseguiu também porque tem menos sindicatos do que nós temos aqui. E o povo, as pessoas, souberam assimilar a diminuição quantitativa de salário. Por exemplo, os professores da universidade portuguesa, e eu sei disso, passaram a ganhar menos 20% do seu salário nominal. Se ganhavam 10, passavam a ganhar 8. Ficaram, obviamente, enlouquecidos. E não foram só os professores, foram todas as camadas, todas as camadas. Eu estou falando na camada que eu conheço. Em diferentes graus. Uns 20%, quem ganhava mais 20%, quem ganhava menos 10%, e assim foram. Subsídios de Natal cortados, 14º cortados. Os impostos foram reduzidos em Portugal? Não, provavelmente. Não, pelo contrário, aumentaram. Diminui salário e aumenta imposto. Mas foi a maneira que todos tinham de contribuir para que o país se reerguesse. E hoje, tanto que a TAP está aqui, não é de graça, né? A TAP está aqui, não é de graça.
cada vez tem mais voos para o Brasil, Natal, etc, etc. E por quê? Porque todo mundo, inclusive, estão imigrando para viver lá. Uma das razões... Eu já tenho 6 amigos morando em Portugal. Por causa, entre outras coisas, por causa de segurança, etc, etc. Parabéns, Paulo Sérgio. Portugal tem grandes gestores. Portugal é tudo de bom. A Regiane Motta está dizendo aqui, perguntando pelo Luquezzi. Embora adore o Dr. Luiz Pereira Lima, mas sente falta do Luquezzi do programa. Era para ter vindo ontem. Hein? Início de julho, pretendo estar no Algarve. Olha aí, ó. Boa época, bom lugar. Tem um compromisso no Algarve. Boa noite, Paulo Sérgio. Que beleza. Endosso em nome dos 2 Pereiras aqui. Boa noite, Paulo Sérgio. Que beleza ser engenheiro ligado à política. Ganho salários milionários. Está dizendo para ti, os concursados comuns ganham pouco, as empresas serão privatizadas. Paulo, CGTE, qual é o nome do nosso... Marcelo. Marcelo, sou professor e engenheiro, Marcelo. Eu estou deputado. Como muitos outros que têm a sua profissão... ser deputado não é profissão, inclusive sou um daqueles deputados diferentes de outros, por exemplo, que não tem aposentadoria especial como outros têm aqui na Assembleia Legislativa. Votei contra, inclusive, e não entendo como ser deputado profissão. Profissão, deputado é uma condição absolutamente transitória. Você tem dia e hora para começar e terminar o seu mandato. É uma delegação de representação que você mesmo, cidadão e cidadã, dão para nós. Portanto, eu não misturo, eu sou engenheiro e professor. Mas de deputado, eu estou de passagem. Olha o Zago, não tem nada a ver, Zago. Está perguntando o que o senhor acha do filho do Lula, que saiu do zoológico e ficou milionário em apenas 9 meses. É uma pergunta provocativa, né? Provocativa, mas onde é que está? Eu quero saber onde é que está o dinheiro do filho do Lula. Podia fazer perguntas mais qualificadas. Não, eu quero saber mesmo onde é que está. Eu não sei. Tu fica rindo para mim, mas onde é que está o dinheiro do Lula? Mas eu não sei. Não, agora está na hora de provar. Não, provavelmente. Chega dessa botaria quem sabe, provavelmente, a dona Marisa. Quem? Essa provavelmente sabe. A dona Marisa faleceu. Pois é, por isso mesmo. Agora, como vive, por que ele foi lá de jatinho? Enquanto que o povo que o apoiava andou horas e horas e horas de ônibus para receber uma mortadela com pão. E os seus não andam de jatinho, doutor? Os seus e as suas relações não andam de jatinho? Os muito ricos, sim. Não, os seus e as suas relações não andam de jatinho? Os muito ricos, sim. Por favor. Seja coerente. Seja coerente. Fala as coisas. O que o Lula, o que ele é hoje? Com que dinheiro que ele foi lá? Você pega e dirige as suas metralhadoras sempre para o mesmo alvo e acha que tem autoridade para fazer isso. Quer dizer, pô, sempre bate, o samba de uma nota só, bate tempo. Né? Toda vez que eu encontro contigo aqui é a mesma coisa, não é capaz de fazer uma análise reflexiva, ilustrar o programa, qualificar o programa, as pessoas querem ouvir aqui. Eu acabo de falar, por exemplo, uma grande inovação do Estado. O Eduardo Campos, vou te perguntar agora. O Eduardo Campos morreu o quê? Mas adiante, a minha opinião, deu uma posição sobre isso. O Eduardo Campos morreu num posição sobre isso. Num acidente. Morreu no acidente de ônibus. Mas ele é candidato a presidente da República, quer que ele ande de ônibus. Paulo, deixa eu concluir. Emita uma opinião sobre esse troço. Quer que ele ande de ônibus? Apresente alguma coisa propositiva. Sim, o Lula é presidente da República, que ande de ônibus. Nunca faz isso. Nunca faz isso. Propositiva? Mas claro, nunca faz isso. Você passa o tempo todo. A primeira, fechar o ERGS. Você passa o tempo todo. Eu discordo disso aí radicalmente. Eu sei, eu discordo radicalmente. Para provocá-lo. Para provocá-lo. Qual o custo, qual o benefício? Você também é um daqueles que acha que inteligência, o conhecimento, enfim, essas questões atrapalham. Não é à toa que o atual governo, que eu acho que o Fabiano não é favorável, minha opinião com o Fabiano é favorável, está fechando todas as fundações aqui no Estado do Rio Grande do Sul. Eu conheço o Fabiano, está fechando aqueles órgãos de pesquisa, de conhecimento, de inteligência e tal, que com muito custo, o trabalhador, a trabalhadora, o cidadão que está nos assistindo, por muitos e muitos anos, investiu nesses órgãos aqui. A Cientec, que você conhece, por exemplo, a Fundação de Economia e Estatística. Aliás, o governador estava fazendo uma propaganda esses dias. E os dados que ele estava usando como subsídio, adivinha de quem eram os dados? Da Fundação de Economia e Estatística do Estado do Rio Grande do Sul, que é a inteligência, o conhecimento do Estado do Rio Grande do Sul. São conceitos, Adão, que são muito difíceis de nós concordarmos. É isso que eu quero debater contigo. Tu, com as tuas razões, eu as entendo, preferes um grande Estado. Eu prefiro um pequeno Estado. E isso nós não vamos. É tu que está dizendo. Não. Ué, não, queres fundação, queres Cientec, quer não sei o quê, quer Corsã, quer isso, quer aquilo. Isso aí eu quero. Muito bem. Segurança pública, saúde e educação, quero. Não, isso... Agora, infraestrutura, por exemplo, não. Para mim pode ter parceria. Para mim pode ter parceria.
Agora, tem algumas coisas que eu não renuncio. Tem algumas coisas que eu não renuncio. Segurança pública, saúde, educação, eu não renuncio. Senão vai polarizar entre vocês. Não ouviu o secretário Fabiano? Eu não renuncio. Então não precisa dizer que eu quero um grande Estado, porque ele diz pejorativamente, atribuindo para mim uma posição. Esse método de disputa política eu conheço. Atribui ao interlocutor uma posição que ele não tem e depois bate nele. Não serviu a carapuça para mim. Não vem que não tem. Essa técnica eu conheço. Essa técnica é tua e de muitos outros parecidos contigo no debate. Essa eu conheço. Só que terminou. Bom, se não querem ouvir o Fabiano, vamos ouvir agora a mensagem do nosso Senji com o Momento do Engenheiro. Momento do Engenheiro. Oferecimento Senji, Sindicato dos Engenheiros. Nosso maior projeto é você. O Sindicato dos Engenheiros alerta, em meio à gigantesca crise ética, moral, política e econômica, agravada ainda mais pelo quadro de penúria nas finanças públicas, o debate sobre o presente e o futuro da engenharia brasileira não pode ser evitado. Ao completar 76 anos de fundação, o Senji defende que a engenharia é a solução para superar o momento atual. É preciso, assim, investir fortemente em educação, pesquisa e tecnologia, visando o desenvolvimento da justiça social, ou com justiça social, assim como o Senji está fazendo, convidando a todos os profissionais para que venham fazer parte deste propósito. Associe-se, faça o Senji ser ainda mais forte, aproveitando também os diversos serviços, vantagens e benefícios exclusivos, como o plano de saúde, com descontos em universidades e programas de qualificação. Entre outros, sindicatos dos engenheiros oferecem várias oportunidades, onde também pode-se sublinhar que o Senji tem como maior projeto justamente você. Secretário Fabiano. Não, eu queria pegar, inclusive, uma fala que você bem disse aqui sobre o debate, de que todos nós sabemos que o Estado do Rio Grande do Sul, não é de hoje, mas já vem de um bom tempo, ele quebrou, está em profunda dificuldade, né? Certamente, se nós fôssemos discutir item por item, teria vários motivos de por que existir e por que não existir. O que se trata é uma questão mais global, e aí eu concordo com o governador, alguma coisa deveria ser feita. Senão nós chegaríamos num momento de total inviabilização do Estado. Então, embora com remédio amargo, mas foram tomadas decisões. E eu acho que essas decisões não são para médio prazo, as decisões é pensando no Estado daqui a 20, 30 anos, que sim tem que se desburocratizar, que sim tem que diminuir, que sim tem que ser mais eficiente, que sim tem que corresponder aos impostos que o cidadão paga e que tem que ter saúde, educação e segurança lá na ponta funcionando. Então, é exatamente essa visão de Estado que fez que se tomassem essas decisões. E eu sou parceiro, inclusive, para estar junto com elas, porque eu acho que, embora sejam difíceis, né, mas é pensando na esperança e no futuro do Estado. Que eu acredito, sim, que essas medidas, com a renegociação da dívida, com a volta da economia já dando indícios de voltar a crescer, com a super safra que nós tivemos, com um acordo de resultados, um Estado mais ágil, nós sim podemos sonhar logo a médio prazo com um Estado melhor, voltando a ser a referência nacional que sempre fomos. Essa questão do tamanho do Estado ela é interessante e é debatida há muito tempo. Eu acho que o deputado Vilaverde mencionou uma coisa importante aqui. Todos nós queremos, não só o deputado Vilaverde, educação, transporte, infraestrutura, evidente. Agora, o Estado, e aí também me parece que o secretário Fabiano tem razão, o Estado chegou a um tamanho talvez exagerado. Qualquer coisa na mão do Estado custa muito mais caro que na iniciativa privada. A saúde é mais cara, claro, Paulo, a educação é mais cara, a segurança é mais cara, tudo é mais caro. Se eu, Carlos Rafael, no final do mês vejo lá que o meu aluguel, a minha despesa com gasolina, enfim, elas estão maiores do que a minha receita, eu tenho que cortar alguma coisa. Me parece que é essa a visão, é essa a ideia que o secretário Fabiano menciona que o governo fez. Ótimo, beleza. Agora, nós temos que... Tem algumas coisas das quais o Estado não pode sair, não pode se omitir. E aqui me parece que educação, segurança pública, saúde pública são coisas que, evidentemente, nós não podemos reduzir. Ao contrário, nós temos que fornecer mais, o Estado tem que fornecer melhor, né? Tem que atender melhor essas coisas. E as parcerias público-privadas, as chamadas PPPs, elas têm determinadas matérias, elas são quase que impossíveis, porque o empresário que vai participar
vai fazer a parceria com o Estado, como disse o Paulo Sérgio há pouco, ele tem que colocar recursos nessa parceria, porque a parceria público-privada, ela começa, a parceria do particular, só faz com benefícios fiscais, econômica, é financeira. Ele só tem com que benefícios fiscais, só com empréstimos, esse é o problema. Então a gente tem que compreender isso, que o empresário busca lucro e tem que ter lucro. Porque se não tiver lucro, o sistema não funciona. Mas ele tem que olhar o que ele precisa, porque precisa cortar. Claro que precisa cortar. Vamos cortar onde? No que é mais. Esse é o grande debate. No que é mais supérfluo. No que é mais supérfluo. Esse é o grande debate. Olha, esse é o grande debate. Por exemplo, o que o Estado tem que ter? Gráfica. Contrata. Provavelmente. Agora, o que não adianta também o Estado dizer assim, bom, todos os funcionários deste local, eu vou terminar com esse... Sim, aí bota em outro. E aí bota em outro lugar, como foi na Caixa Econômica Estadual, que estão colocadas nas inspetorias veterinárias de todo o Estado. Como foi no governo Collor, com o BNH. Isso, aqui no caso da Caixa foi no governo Brito, se eu não me engano. É o que está, foi o governo Brito. E é o que está acontecendo agora com a extinção das fundações. Depois de aprovado o projeto de extinção das fundações, o governo criou um grupo de trabalho e se deu conta que não consegue extinguir as fundações. Não, então o que é pior, né? É isso. Mas então o que é pior? Não consegue extinguir. Porque extinguir a fundação... E mais, eu quero... Porque, além de não conseguir extinguir... Aí tu vai fazer a conta, ver o projeto lá que foi encaminhado para a Assembleia e aprovado, ver as razões pelas quais as fundações estavam extinguindo. Óbvio que era para diminuir os custos, né? Aí você faz o cálculo de todas as fundações que foram extinguidas, elas não representam 0,65% do orçamento do Estado do Rio Grande do Sul. E é isso aí, secretário? É isso aí. Você está dizendo que tem propriedade. Não, gente, que eu estou dizendo o número. Não. 15 dias que assumiu o governo, mas eu imagino que... Não, estou dando esse dado como dado. Jamais passaria um dado. Eu não saberia dizer. Claro, então tenho certeza disso. Agora tem que ver o impacto disso em 10, em 15, em 20, em 30, em 50 anos. Nós temos que ir agora ao doutor Gilberto Schwartzman, nosso PhD em Oncologia, titular do Clínicas, Ernesto Tonelli, sócio fundador do Instituto Oncológico Kaplan, com o Momento de Saúde. Doutor Gilberto. Boa noite, eu sou o professor Gilberto Schwartzman, sou especialista no tratamento do câncer. Eu gostaria de chamar a atenção dos senhores e senhoras para alguns avanços muito importantes no tratamento do câncer. O câncer de pulmão, por exemplo, é um dos maiores desafios da medicina dos nossos tempos. É o câncer de maior mortalidade no planeta, pois surgiram novas estratégias de tratamento que são revolucionárias contra esse tipo de tumor. Hoje há tratamentos disponíveis, os quais são muito mais eficazes e seletivos contra a doença, e foram desenvolvidos para neutralizar de forma muito específica a ação de proteínas anormais que fazem esses tumores crescerem. Converse com seu médico sobre isso. Doutor Luiz Pereira, não é fácil. Nós vamos agora ao ponto final com o Gimo, a nossa FCDL e Que Comércio. Ponto final. Oferecimento Produtos Gimo. Qualidade comprovada. FCDL apresenta Que Comércio, o maior e mais completo programa de qualificação e gestão de empresas. As mulheres sempre são as primeiras, Maria João Raup, seu ponto final. Dizem que hoje isso não é bom, né? Que por uma questão politicamente correta, todo mundo é igual, não tem essa de mulher entrar antes de ter a porta aberta à sua frente. Mas eu acho assim, eu acho que tudo que se falou é bem importante, mas eu acho que o principal de tudo tem que investigar, sim. Há que haver cuidado com as liberdades individuais, é certo, mas a grande verdade é que quem está pagando essa conta talvez seja quem menos tem condições de pagá-la e quem não tem voz para se colocar e não concordar com esse processo. Então, assim, me perdoem, mas se é através da delação premiada que nós vamos chegar a um ponto de conseguir sanar um tecido político que está evidentemente contaminado, e isso não é esquerda, não é direita, é tudo, está por todos, praticamente todos os partidos foram citados. Eu continuo achando que a delação é muito boa, obrigada, e quero que eles continuem colocando tudo e provem aquilo que estão dizendo, principalmente. Nosso médico, Luiz Pereira Lima. Bom, vou esquecer todas as desavenças aqui, nesse momento que eu queria, de maneira consternada, dizer que o Rio Grande ontem perdeu o seu mais importante pesquisador em atividade em endocrinologia, o professor Jorge Luiz Gross.
que acabara de receber o título de professor emérito do CNPq. Eu tive o privilégio de convívio com ele e o prestígio durante 40 anos, meu amigo pessoal, e vou entristecido aqui dizer uma frase do Paulo Brossard, diz que as amizades são o verdadeiro viático do homem e por isso os homens vivem. Eu era muito teu amigo, Gross. Sinto muito. E Rio Grande, mais ainda. E a esposa dele, com quem tu, dia 14, mandaste um WhatsApp para ela, parabenizando pelo aniversário. Pelo aniversário. Dia 14 de maio. Morreram juntos. Dia 12 de maio, aniversário, eles morreram ontem. Ontem. Uma tragédia. Uma tragédia. E a Maria do Carmo Telecheia também, a nossa querida amiga gorda, trabalhou no MPM, fez o curso de pós-graduação em marketing comigo e que também pereceu aí no acidente de carro. Lamentável, triste. Mas se ela vi, desembargador Carlos Rafael. É isso aí, a doutora Mirella era minha grande amiga, como eu referi já no programa, enfim, a gente fica consternado. Mas o que eu gostaria de pontuar nesse encerramento é o seguinte: eu estava escutando no rádio esses dias a respeito da necessidade que o governo Temer tem tido de obter um determinado quórum para aprovar a reforma da Previdência que está propondo ao Congresso. E parece que, faltando alguns poucos votos lá para essa aprovação, a tropa de choque do governo federal tem oferecido, digamos assim, aos deputados determinadas trocas, vamos dizer, não é, para que eles apoiem a reforma da Previdência. E essa é uma das coisas, essa barganha é uma das coisas que nós precisamos terminar no Brasil. Me parece que esse é um dos grandes cânceres da política brasileira. Isso, se nós tivéssemos condições de superar, na minha concepção, já seria um grande avanço, deputado. Concordo. Secretário Fabiano Pereira, de Obras, Saneamento e Habitação do Rio Grande do Sul. Queria agradecer retorno aqui à nossa TV Pampa, agradecer muito a toda essa excelente bancada. E tu me permite, nessa exposição final, fazer um cumprimento para a minha cidade, Santa Maria, que amanhã está de aniversário, fazendo 159 anos, no nosso coração do Rio Grande. Então vai ter uma grande atividade lá no Parque da Medianeira, das 9 até as 17 horas. Mas fica aqui aqueles todos que são santamarenses, como eu, que nasci e me criei lá. Tantos outros que Santa Maria exportou para o Brasil inteiro e outros tantos que vão lá e que se apaixonam e que ficam pela cidade. Com certeza dá o meu abraço a todos os santamarenses e a todo o Rio Grande do Sul, porque lá é o coração do Rio Grande e, portanto, é o que emana amor para todo o nosso estado. Então, a todos os santamarenses, meus parabéns pelos nossos 159 anos. Eu gosto muito desses municípios da Grande Cachoeira ali também. Nós somos da Grande Cachoeira. Mas no passado nós fomos mesmo da Grande Cachoeira. Condado de Cachoeira, nosso condado militar, estudantil e ferroviário. Exatamente. Alguns dizem que é da Grande Ivorá. Pode ser também. Grande Itara. Alberto Pasqualini. Paulo Sérgio, o doutor Luiz Pereira tem que ter o dobro do tempo para falar em relação aos outros convidados. Ele é o nosso ídolo aqui em casa. Abraço, João Francisco. Já pensou se ele tem esse tempo, ele já diz tudo que diz, imagina com o dobro do tempo. Doutor Adão Vilaverde. Eu quero me associar também a essa perda dolorosa do doutor Luiz Pereira, do doutor Gross, da doutora Mirella, né? Pelas coisas que a gente não aceita, enfim, sobretudo pelas grandes figuras humanas que ele, particularmente, que eu também o conhecia, né? E ela que também sei por informações de vocês aqui. Então também quero me associar a isso. Em segundo lugar, dar um abraço muito grande à nossa Santa Maria da Boca do Monte, Fabiano, né? Toda a comunidade lá pelo aniversário. Acho que o Valdeci vai fazer um grande expediente também na Assembleia Legislativa. E aproveitar, eu vi de passagem ali um posicionamento do nosso sindicato dos engenheiros, o SENGE, né? E acho que é muito importante que o SENGE reafirme as suas opiniões e as suas posições nesse momento. O SENGE tem uma posição muito firme em relação a esta questão aqui do desmonte do Estado do Rio Grande do Sul em áreas importantes, em áreas estratégicas, tanto no que restou da CE, no que concerne a Corsã, ao Banrisul, a Sulgás, enfim, e estes órgãos que são importantes aqui para a economia do Estado. E também tem tido uma posição muito firme em duas questões nacionais. Doutor
Carlos Rafael, que é esse debate sobre a Previdência, esse debate sobre a questão da reforma trabalhista. O CENJ também tem uma posição muito crítica, né? Li, tenho acompanhado. Então, eu queria não só parabenizar a direção do sindicato, enfim, o comando do sindicato, mas dizer que deve honrar muito, enfim, o posicionamento desse, porque eles representam uma parcela significativa de profissionais, de homens e mulheres que têm uma visão, uma compreensão de que tem que ter uma direção que os represente de fato. Então, eu queria parabenizar a direção do sindicato. Eu não vou responder mais e-mail anônimo. Eu tenho aqui perguntando por onde anda o Tarso Genro, né? Mas não bota o nome, né? Se não bota o nome, por onde anda o doutor Tarso Genro? Nós almoçamos lado a lado a semana passada. Está em Porto Alegre. Nos encontramos lá no Plaza São Rafael. Aliás, um grande abraço aos nossos amigos do Plaza. Boa noite, Paulo Sérgio. Eu vi a entrevista do Temer para o Ratinho e ele falou para as pessoas irem na Caixa fazer um empréstimo de R$5.000 e não precisa pagar. É fundo perdido. Será que é sério, Armando Machado? Tá louco, cara, tá louco. Pô, Armando Machado. Mas que bárbaro. Ele não pode ter falado isso, Armando Machado. Imagina. Eu também contratar um tradutor. A Vera Pires. Tudo o que os secretários estão falando, todos nós sabemos. As dificuldades não é de hoje, mas só uma pergunta. O governador não sabia nada disso quando prometeu na campanha Saúde, Segurança e Educação? Aliás, o governador não prometeu nada. O governador não fez uma promessa em campanha. Ou fez? Que eu me lembro, não. Foi o primeiro candidato que não prometeu nada. Não, ele saiu ileso, não prometeu nada, que eu me lembro também. Ô Vera, essa não. Boa noite. Votei para deputado federal do senhor Fabiano Pereira, mas infelizmente ele não foi eleito. Tente novamente na próxima vez, pois sou seu eleitor, Carlos Alberto, dizendo aqui. Um abraço, Carlinhos. Está identificado aqui. Boa noite. Por que só as obras do governo custam 3 vezes mais que as obras no meio civil, ele diz que no meio privado? Quando isso terminará? O Vanderly perguntando. Estamos implantando o Sistema de Gestão de Obras, SGO. Essa lei do Luiz Roberto Andrade Ponte, nosso colega engenheiro, mas essa lei facilitou toda a corrupção, divisão de faixas de estrada. A lei 8666, que o Paulo está se referindo. Me perdoe. Essa lei das licitações foi bastante, totalmente superada. Como é que tu evita a corrupção? Aumentando a transparência. Então, nós estamos implantando o Sistema de Gestão de Obras. Logo, logo, qualquer cidadão vai poder acessar esse sistema, saber quais obras estão fazendo, a execução, acompanhar a execução dela e acompanhar também a questão financeira orçamentária. Portanto, a população fazer a fiscalização. Bom, então está aqui, Maria João, Ralph, o teu jeton, biscoito, eu estou mandando para o Marcelo, lá para agradecer o CD maravilhoso que ele mandou aqui. Aliás, já vou botar no carro e vou ouvindo o CD agora. Isso mesmo, faça Marcelo, isso. muito obrigado. Tá aqui. Que barbaridade. Faça isso. Um fado português para ti ficar... Não é bossa nova. É bossa nova com sotaque português. É bossa nova portuguesa. É o CD que fala português. Muito obrigado. Eu tenho um amigo que, bom de bossa nova lá, o Faraco. Em seguida está em Portugal fazendo show. O Jornal da Pampa, com a Vera Armando. Boa noite. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. Banrisac Digital. Dinheiro na mão, sem cartão. E Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande.